Bom, turma, a partir de agora a gente começa o novo assunto para a prova. Nós vamos falar agora sobre o tema 3, falando sobre as atividades econômicas da região Centro-Oeste. Lembrando que nós estamos falando de uma região que foi explorada por último, uma região que teve um crescimento devido à necessidade de evolução, de desenvolvimento do nosso país. Desde o período do governo Getúlio Vargas, ele vem ali, através da Marcha para o Oeste, da expedição Roncador-Xingu, pelos irmãos Vilas Boas, com o objetivo de desenvolver a região, investir em rodovias, em ferrovias. Houve a necessidade do crescimento do interior do Brasil. Diferente das outras regiões, a região Centro-Oeste é uma região que não está no litoral. No entanto, muita coisa é produzida nessa região, como a produção de soja, a produção de milho, a produção de algodão, a pecuária extensiva também. A gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma região cuja capital está localizada nela, a capital federal. Muitas indústrias estão no entorno da capital, Brasília. Temos também belezas naturais inigualáveis, bem diferentes, bem diversificadas com o restante do Brasil, que favorece muito também o crescimento do turismo, que isso a gente vai falar posteriormente, tá? Então, em relação à economia da região Centro-Oeste, nós temos um crescimento ao longo dos anos, desde a década de 60 para cá. A região Centro-Oeste ela vem crescendo paulatinamente, ou seja, aos poucos. É responsável por uma grande fatia do produto interno bruto brasileiro. Em primeiro lugar, nós temos a região Sudeste, que cresce em virtude da concentração industrial, que é muito grande nessa região. Em segundo, nós temos a região Sul, também pela inserção de indústrias, né, e pela agricultura, policultura e também pela pecuária. Mas a região Centro-Oeste começou a crescer, desenvolver através da mecanização, do investimento na agricultura, de certa forma voltada ao cultivo de soja e também na produção dos bovinos. Então, isso fez com que nós tivéssemos uma região crescente economicamente. A capital federal, ela tem uma maior participação no PIB porque muito tem de indústrias em volta dela. Então, a cidade de Brasília, ela foi uma cidade planejada, como já falamos nos capítulos anteriores, e sabemos que muitas cidades, são cidades satélites, foram formadas em torno de Brasília, contribuindo para a inserção de muitas indústrias, principalmente também no estado de Goiás, próximo à capital Goiânia. E dentre a questão econômica, a gente vê que se destaca muito a agricultura. Então, nós temos o setor mais importante do Centro-Oeste, é o setor agrícola. E aí a gente tem mais de 40% da produção agrícola do Brasil destinada, ou melhor, saindo dessa região. Principalmente o milho, a soja, e aí nós temos também a produção de algodão. O Centro-Oeste é o maior produtor de algodão do nosso país. E esse algodão, ele é produzido, como vocês podem ver nessas imagens, a gente tem aí o período de colheita do algodão, onde é levado para a indústria têxtil, ou então ele é exportado dessa mesma maneira, in natura, tá? O que acontece? Quais os fatores que contribuem para esse crescimento agrícola nessa região? Primeiro, há um desenvolvimento de sementes para adaptar-se ao solo da região. Por quê? Porque o solo da região Sudeste ele é um solo ácido, precisa de um tratamento. Ele não é um solo tão fértil, mas produz bem com os devidos tratamentos. Eles normalmente fazem um sistema de calagem. Outra coisa é os incentivos governamentais. O governo ele investe em isenções fiscais, como a diminuição de impostos ou até mesmo anistia de alguns impostos, deixa de cobrar impostos de alguns agricultores e de algumas indústrias, disponibiliza ofertas de terra com um valor mais barato na compra. Há um investimento nas rodovias, nas ferrovias, para que toda a produção possa escoar, sair dali da região Centro-Oeste. Por quê?
porque é uma região que está no centro do país, ela não tem, como todas as outras, o acesso ao oceano. Então, precisa da infraestrutura de ferrovias e boas rodovias que passem a tirar parte da produção e levar até os portos ou interligar com outras regiões do Brasil. Existem as técnicas de irrigação e preservação do solo. Não falo de preservação da natureza, eu estou falando de preservação do solo. É necessário para os cultivos, né? Uma vez que o solo ele não é tão propício, tão fértil como o solo de outras regiões. Estamos falando de uma região cujo bioma principal, que já foi muito desmatado, é o cerrado, mas nessa região também nós temos um pouco da floresta amazônica, temos o Pantanal por inteiro, que se estende do Mato Grosso ao Mato Grosso do Sul, onde nós encontramos um bioma muito grande, né, destinado à preservação ambiental, no entanto, tem sido desmatado para dar lugar a esses tipos de agricultura e também a pecuária. Aí nós falamos da pecuária, onde vocês podem ver pelas imagens os imensos rebanhos que são deslocados de um lugar para o outro. Esse rebanho é o maior do Brasil, é onde a região centro-oeste ela abate, né? ela cria e abate e exporta. Maior exportação de carne do Brasil sai da região centro-oeste. Então, assim, a parte da pecuária brasileira tem como prioridade o centro-oeste. Lembrando que muita gente saiu da região sul e investiu em terras nessa região, certo? Nós temos também uma produção de rebanho suíno, mas diferente do rebanho do gado bovino, esse rebanho suíno encontra-se em terceiro lugar em produção. Então, nós temos a região sul, que cresce na produção de suínos, e a região sudeste também. E ainda assim, o centro-oeste se destaca como terceiro lugar em produção de carne de porco, né? Outra coisa, a pecuária extensiva, apesar de ser necessária e uma das principais fontes de economia dessa região, ela vem causando alguns problemas, impactos ambientais. Dentre eles, nessa última imagem aqui, a gente vê o gado em área cujo solo está arenitizado, ou seja, houve a parte do solo que não produz mais o pasto, tendo em vista, né, um grande número de gado que vai causando um assoreamento nessa região. E aí o que acontece? Nessa parte, o gado fica sem ter como pastar e precisa ser deslocado de um lugar para outro. Sem contar que nós estamos falando de uma região cujo relevo, boa parte é de planície, e nós temos lá o Pantanal, que é a maior área alagável do planeta. Então, o que acontece? Nos períodos de cheias, essa planície do Pantanal alaga e muitos gados, muitas cabeças de gado são transferidas para áreas de relevo um pouco mais alto, para, primeiro, o solo se reconstituir, para que esse gado também não morra atolado, porque fica muitas vezes, né, preso na lama, na água também, e também para que o solo possa ali, principalmente, né, para que ele possa ter um tempo de restabelecimento, enquanto isso eles vão pastando em outro lugar. Daí a necessidade de uma área territorial grande, por isso a região centro-oeste é muito procurada, porque tem espaço, tem área territorial e os terrenos, as fazendas são mais baratas do que no sul e sudeste do Brasil. Na parte do extrativismo, nós temos o extrativismo vegetal e mineral, sobretudo presentes, né, por conta do distanciamento das grandes cidades. E aí, como nós temos um pouco da floresta amazônica inserida na região centro-oeste, mais necessariamente no estado do Mato Grosso, há uma exploração do látex, né, da borracha, ainda há uma exploração de madeira, infelizmente, causando um desmatamento, muito embora uma parte da madeira que é retirada é uma madeira de replantio, mas, de um modo geral, eles acabam não diferenciando isso e, de certa forma, acaba desmatando uma área que não pode ser desmatada.
além da extração do minério. Então, nós temos aqui uma imagem, né, de uma área destinada à extração do manganês em meio à região centro-oeste, o que causa também um grande desmatamento. Imagine vocês que toda essa área aqui era uma área de vegetação e com a exploração do minério vai sendo tudo desmatado. Num fator industrial, que é um fator econômico que cresce muito, o estado de Goiás ele é o mais desenvolvido. Então, a parte agrícola e pecuária se estende pelo Mato Grosso do Sul, também no estado de Goiás, mas as indústrias concentram-se mais em Goiás. Um estado centralizado, onde ali fica muito mais fácil o acesso para os grandes estados consumidores, como Minas Gerais e São Paulo, o que facilita a distribuição da produção nessa região. Então, nós temos várias indústrias na região centro-oeste, principalmente no estado de São Paulo e próximo ao Distrito Federal, como eu havia falado, o que facilita o escoamento de tudo que é produzido, industrializado, para outras regiões, para o Porto de Santos, para outros portos do litoral brasileiro. E aí, por fim, na questão da economia, nós temos o turismo. O turismo na região centro-oeste, ele é muito importante. Ele é um turismo diferente do turismo de praia, é um turismo de contemplação, de observação da natureza, os turistas ficam, né, observando passeio de contemplação, pescaria, flutuação. Nós temos formações de grutas, onde são visitadas e se vê os aspectos geológicos da área. Nós encontramos esportes radicais, como canoagem, rapel, raft. Então, assim, observando esse tipo de turismo, o ecoturismo, ele trabalha com um número reduzido de pessoas diariamente. Não é um turismo barato, mas é um turismo que emprega muita gente, gera renda para a população, para os municípios. Nós temos no estado de Goiás as termas de Goiás, localizadas nessa área das térmicas, foram feitas alguns resorts, onde tem anualmente milhões de turistas visitam. Nós temos os parques ambientais, como a Chapada dos Veadeiros, nós temos várias áreas abertas à visitação pública para contemplação, e nós temos a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma área próxima ao Pantanal, belíssima, e que há 20 anos atrás havia um número de pessoas resumidos para visitar. Hoje em dia, se tem um número maior de pessoas visitando e, obviamente, uma infraestrutura maior. Dessa forma, eu vou agora passar um videozinho para vocês. Dentre esse vídeo tem muitos outros parecidos, tá? Onde se visita, como visitar, o que encontrar na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, a nível de ecoturismo, tá? Lembrando que a região centro-oeste também se destaca pelas belezas arquitetônicas da cidade de Brasília, não só pela política também, mas nós temos também o interior de Goiás, com as cidades históricas, tudo isso disponível para visitar. Mas o carro-chefe do turismo, que é uma das principais fontes de economia da região centro-oeste, é o ecoturismo, que nós vamos ver agora, né? Então, depois nós vamos falar sobre o tema 4, amanhã, falando sobre a sociedade e o meio ambiente. A que ponto a sociedade se preocupa, explora economicamente, se preocupa com o meio ambiente da região centro-oeste.